Olá, meus irmãos, Deus os abençoe, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que a graça de Deus esteja sobre cada coração. Estamos aqui para trabalhar juntos, eu e você, pela obra do Evangelho, essa preciosa obra que está sendo terminada nesse momento pelo Espírito Santo, porque Ele, Jesus Cristo, através do seu Espírito Santo, tem tomado o livro da redenção, esse título de propriedade que Adão tinha perdido lá em Gênesis, e agora, em Apocalipse 5, nosso parente redentor, Jesus Cristo, tem se levantado do trono de intercessão para tomar o livro de redenção, o livro da vida do Cordeiro, melhor dizendo. E nesse livro estão os nomes dos eleitos, dos predestinados, desde antes da fundação do mundo. E ele tem descido à terra, em Apocalipse 10, e através do vaso de barro que ele decidiu habitar, o anjo de Malaquias 4, o anjo de Apocalipse 10, 7, ele tem vindo para reclamar a sua possessão. E através da pregação da palavra, veja, os eleitos estão ouvindo a voz de Deus, porque é através da palavra que Deus fala com o seu povo, é a forma perfeita de Deus falar. Por isso Jesus disse, minhas ovelhas ouvirão a minha voz. Então esta voz é a voz que vem da palavra. Um povo no qual o Espírito Santo tem restaurado a fé original. Um povo que pela graça de Deus teve o privilégio de ouvir a voz de Deus e dar crédito à pregação do Evangelho. E Deus tem limpado pela lavagem da água, pela palavra, os nossos corações e tem tirado de nossa alma todo fermento. Porque veja, nós estamos no terceiro êxodo. Veja, e aqui também temos uma Páscoa, Apocalipse capítulo 10, comendo um cordeiro. Esse cordeiro é a palavra. E veja, com pão sem fermento. O fermento significa as doutrinas, os dogmas, significa a velha natureza, significa o primeiro marido. Veja, ele tem que estar morto nesta hora para que a igreja possa casar com a palavra. Então a igreja está vivendo de fé na palavra, uma fé pura, uma fé inadulterada, sem credos, sem misturas, sem interpretação, sem nenhum pensamento humano. Porque nós estamos já vivenciando as pragas apocalípticas de acordo com a Bíblia. Veja, o princípio das dores já está sobre nós. Terremotos, vulcões, tempestades, tsunamis, tempestades, corrupção, a degeneração moral, aí está Sodoma e Gomorra, os mesmos sinais escriturísticos dos dias de Ló, dos dias de Noé, de acordo com Mateus 24. Inclusive temos uma escritura sumamente importante para nós nessa hora. Deus enviou o profeta de Malaquias 4 para que tirasse todo o fermento do meio da igreja. Deus lhe deu 2 sinais para atrair o povo, mas o mais importante foi a mensagem que ele pregou, para tirar de nosso coração tudo aquilo que não era a verdadeira palavra. Ele nos limpou, tem nos limpado pela lavagem da água, pela palavra. Isso é algo muito importante. Por isso que na Santa Ceia nós temos o ato do lava-pés, que simboliza essa lavagem da água pela palavra. E nós não vamos agora edificar aquilo que já foi destruído. Nós não vamos agora levantar aquilo que já foi morto. Veja, a verdadeira igreja está fazendo festa ao redor da palavra, com os asmos da sinceridade. A mensagem de Malaquias 4 foi para restaurar a fé original. Por isso o livro de Apocalipse, no capítulo 22, a partir do verso 17, está escrito: e o Espírito e a esposa dizem, vem. Então veja, aqui está claro de que a igreja e o Espírito Santo falariam a mesma linguagem. E o Espírito Santo vem para glorificar a Jesus, e Jesus é a palavra. O Espírito Santo não vem para trazer uma nova mensagem, não. Ele vem para glorificar a mensagem que já foi pregada, a mensagem de Malaquias 4, de Apocalipse 10, 7. A mesma linguagem. Veja, e quem ouve diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Nós estamos notando, por esse versículo, que a noiva é a voz final
da obra do Espírito Santo sobre a terra. Veja, a noiva, o corpo de Cristo, a senhora eleita, aquela que tem seu nome no livro da vida do Cordeiro, aquela que chegou à plenitude da palavra, aquela na qual o Espírito de Jesus Cristo está habitando. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, veja, isso é tão sério. A mensagem de Malaquias 4 foi uma mensagem vindicada por sinais e maravilhas, sinais sobrenaturais, confirmados pela Bíblia, confirmados pela ciência, confirmado pelas pessoas que estavam presentes nas reuniões. Mas o sinal, ele não é mais importante que a voz. A voz é o mais importante. E a voz não é a voz literal. A voz é a doutrina. A voz é a palavra sem fermento. A voz é a palavra vindicada. A voz é a doutrina. Nós estamos edificados sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Para sermos a verdadeira igreja, temos que ter uma doutrina apostólica e profética. Veja, a voz que vem da palavra, o que ele fala a respeito do batismo, a respeito da divindade, a respeito da eternidade, a respeito da posição do homem, da mulher no corpo de Cristo, a respeito da mensagem para esse dia, a voz de Deus, a palavra, a doutrina para este dia. Veja, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Nós estamos vivendo debaixo de epidemia. Tivemos a praga da AIDS, da H1N1, a gripe suína, a gripe aviária, agora a Covid-19 e tantas outras pragas que estão vindo pelo ar, porque o sétimo anjo já lançou a sua taça no ar. Veja, pelas vias respiratórias, pela boca. Veja, isso está afetando a terra inteira, as pragas, porque a igreja rejeitou a voz, rejeitou a doutrina. Eles queriam sinais, queriam as maravilhas, queriam as curas, queriam a profecia, mas não puderam suportar a voz, não puderam suportar a doutrina, porque estava completamente contrário a tudo aquilo que eles pensaram, a todas as suas interpretações. Isso aconteceu da primeira vez que Jesus veio. Por que os fariseus o rejeitaram? Porque estava contrário à sua doutrina, contrário às suas interpretações. Por que rejeitar agora o ministério do Filho do Homem no tempo do fim? De novo, as suas interpretações estavam erradas. Fermento no meio da igreja. Fermentos são doutrinas erradas, são pensamentos, são dogmas, são interpretações. No momento em que eu permitir que alguma coisa que não seja a mensagem do sétimo anjo, que não seja a Bíblia, à medida que eu permitir que algum homem traga a sua interpretação, eu já coloquei fermento. A palavra já está levedada. Ela já está contaminada. Então veja, e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica essas coisas diz, certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Apocalipse 22, do versículo 17 ao versículo 21. Então, o profeta ensinando isso através da mensagem, a união invisível da noiva de Cristo, através da mensagem, o único lugar provido por Deus para adoração, falando a respeito do fermento no meio da igreja, ele adverte a igreja. Veja, e nós temos que cuidar muito nessa hora. Temos que provar os apóstolos, provar os profetas, provar os pastores, se não pregarem a doutrina que está nessa mensagem, se não pregarem a doutrina escriturística, bíblica, alinhada, a mensagem e a Bíblia. É uma doutrina falsa, porque a morte está bem aí. Muitas pessoas são tão ignorantes que tudo que elas prestam atenção são nos sinais. Se houve cura, se houve profecias, se houve coisas sobrenaturais, então elas se alegram, elas saltam, elas querem criar um novo grupo, como Pedro, Tiago e João lá no Monte da Transfiguração, quando viram a nuvem, quando viram a transfiguração de Jesus, viram Moisés e Elias, queriam fazer 3 tabernáculos, 3 novas igrejas, porque viram o sobrenatural. Mas
A advertência divina é para a voz, é para a doutrina. Preste atenção na doutrina. Não importa, entre aspas, quão profundo alega ser o pregador, quão profundo é seu ensinamento, se fugir da simplicidade na mensagem do sétimo anjo da Bíblia, se acrescentou qualquer coisa, se pôs um pedaço de sua própria opinião, querendo mostrar que é mais sábio, querendo mostrar que é profundo, e você vê que aquilo não foi pregado pelo profeta, é fermento. Tire o fermento, tire a mistura, não vai produzir vida, não vai funcionar, a porta não vai abrir. Veja, diz o profeta na mensagem, o único lugar de adoração provido por Deus, a partir do parágrafo 122, citando Deuteronômio, aonde diz: no lugar que o Senhor escolher para ali fazer habitar seu nome, nela não comerás levedado, fermento. Não pode ter acréscimo, interpretação. Qualquer coisa que fuja da simplicidade da mensagem é fermento. Fuja, porque sua alma corre risco. Fuja, porque você ficará fora do arrebatamento. Veja, o que isso tipifica no sacrifício? Não misture com nenhum credo. Tem de ser a palavra. Lá diz, não levedado, fermento. Você sabe o que o fermento é em qualquer coisa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Uma mistura naquilo que pregou o profeta, ou na Bíblia, vai levedar, vai arruinar tudo. Veja, leveda toda a massa. Toda massa é o corpo. Não se pode pôr nenhum pouquinho de denominação ou credo em Cristo. Não, senhor, não funcionará. Por isso, Urbana pregou uma mensagem intitulada A União Invisível da Noiva de Cristo. E lá, baseando-se em Romanos 7, ele pregou que nós só podemos casar com a palavra, que é Cristo, que é a mensagem, que são esses seus. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se nosso primeiro marido estiver morto, ou seja, minhas opiniões, minhas interpretações, tudo que vem do homem tem que ser abandonado, tirado. Não haja fermento no meio de vós. Porque se Deus não perdoou Eva, tampouco vai nos perdoar. E agora as pragas já estão caindo sobre estes que acrescentaram, esses que tiraram, esses que não deram crédito à mensagem do profeta, a voz, a doutrina, o ensinamento. Veja, parágrafo 152 da mesma mensagem: 7 dias comereis pães asmos, nenhum fermento será encontrado entre a noiva, nenhuma palavra acrescentada, nem nada. Lembre-se, uma palavra causou toda a morte que há na terra. Toda criança ilegítima nasceu porque Eva, a primeira igreja, a noiva do primeiro Adão, duvidou da palavra de Deus e aceitou uma denominacional ou uma intelectual ou as objeções de uma escola quanto à palavra, porque arrazoou-se contra ela, que diz certamente Deus é um bom Deus, certamente não morrerás. Agora, Deus é um bom Deus, mas Ele é também um Deus justo. Devemos guardar sua palavra. Tire o fermento. Não aceite nada que não seja a doutrina apostólica e profética dessa Bíblia e dessa mensagem. As duas estão alinhadas, as duas estão perfeitas, porque aquela multidão lá do outro lado na glória, veja, quando o profeta disse, irmã Brana, eu tenho pregado tudo que Paulo pregou, a multidão disse, nisso estamos confiados. Veja, a pedra de coroa e a pedra de esquina tem que ser a mesma. A pedra de esquina é a pedra fundamental, a pedra de coroa é o topo, as duas têm que estar alinhadas para que funcione, para que a vida venha para dentro do nosso coração. Deus te abençoe, espero que isso ajude. Até a próxima, se Deus quiser, em nome de Jesus. Amém.